Bom, vamos falar então um pouquinho hoje sobre profecias ou devaneios. E eu quero começar contando uma história para você que começou no ano de 1806. Na verdade, ela aconteceu no ano de 1806. Aqui eu quero mostrar a imagem de uma cidade na Inglaterra, uma cidade universitária chamada Leeds. E em 1806, essa cidade, a população dessa pequena cidade do interior do Reino Unido, dormiu acreditando que Jesus voltaria antes do fim do mundo. Todo mundo não comentava de outra coisa. Imagine, em dezembro, Jesus vai voltar. Todos sabiam disso, era uma profecia que muita gente acreditava. O lado hilário, irônico dessa história é que a profetisa que havia anunciado a volta de Jesus para o fim do ano era uma galinha. Isso mesmo, uma galinha da região colocava ovos e nos ovos apareciam inscrições sobre o futuro da pessoa. E em alguns ovos apareciam as inscrições: Jesus voltará em dezembro desse ano. Muita gente pagava ao dono da galinha para ter previsões dos ovos que ela botava, já com as inscrições proféticas. Até que finalmente descobriram que tudo era um engodo. O dono da galinha, antes que o público chegasse, ele mesmo colocava os ovos dentro do animal, que tadinho, o galináceo sofria demais. E depois a galinha recolocava os ovos com a suposta mensagem escrita ali. Antes que você fale, tá vendo? Coisa de religioso que acredita na Bíblia. Não confundamos erros feitos em nome da Bíblia com a própria mensagem da Bíblia. Uma bolsa que dá defeito rápido porque é uma falsificação de uma marca famosa, não deve colocar em descrédito a marca famosa. Falsificações são falsificações. E o falso me garante que existe o verdadeiro. Sendo assim, eu quero agora mostrar para você algumas passagens da Bíblia. E nós vamos ler esses textos para você ver que a Bíblia não incentiva esse tipo de aventureiro religioso, espiritual, esse tipo de previsões do futuro, que na verdade são achismos ou charlatanismos. Eu quero ler várias passagens e se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. Se você não tiver, acompanhe na tela aí ou do seu aparelho, se você estiver acompanhando pelo celular, pelo computador ou quem sabe pela própria TV, e também você vai ver as mensagens aqui. A primeira mensagem que eu quero ler para você aqui, ela está no livro de 1 João, a Epístola de João, no capítulo 4, versículos 1 a 3, tá bom? Aqui, eu vou ler na tela aqui. Não deis crédito a qualquer espírito, diz o Senhor. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. 1 João, capítulo 4, verso 1 a 3. Para ganhar tempo, eu estou lendo aqui na tela, mas é bom você anotar esses textos e acompanhar na sua Bíblia. Eu não quero que você acredite nisso porque eu estou falando. Provai, vede se isso tudo funciona mesmo. Agora eu quero colocar um próximo texto. E para ganhar tempo, vamos vê-lo aqui na tela também, mas você deve acompanhar a sua Bíblia na sua casa. Mateus 24, verso 4. Jesus, quando falou da sua volta, a primeira coisa que ele fez foi uma advertência. Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Esses textos da Bíblia mostram que, longe de apoiar uma crendice, a palavra de Deus apoia o questionamento sério, racional e a sensatez. Vamos a mais um texto? Quero ler com vocês agora Mateus capítulo 10, verso 16, outra palavra de Jesus. Quando ele aconselhou os discípulos a testemunhar, ele disse, sede mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Ou, traduzindo em linguagem atual, seja esperto, não se deixe enganar por qualquer um. E eu quero ler mais uma passagem para você, dessa vez do Antigo Testamento. Vamos lá? Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12, Deus ordenou aos hebreus, não deixais que haja no meio do povo adivinhos, ou pessoas que tiram sorte, nem feiticeiros, ou qualquer que faz despachos e consulte os mortos. Deuteronômio 18, 10 a 12. Deus deu essas orientações porque ele sabia que o povo poderia ser enganado por falsos profetas. E eu quero repetir uma coisa importante. O fato de haver falsos profetas indica que há verdadeiros profetas. Você não vai negar o verdadeiro só porque encontrou o falso. Tomo como ilustração de novo a imagem da bolsa que eu falei de marca.
O fato de você encontrar num camelô em São Paulo uma bolsa de marca falsa que rasga no primeiro dia que você usa, não significa que não exista a verdadeira. Pelo contrário, ninguém falsifica uma nota de $7. Você pode inventar uma nota de $7, mas não falsificar uma. Você pode falsificar uma nota de $10, uma nota de $100, porque você só faz uma versão falsa de algo verdadeiro. Então, se há falsos profetas, se há falsos videntes, é porque há os verdadeiros. E a melhor maneira de conhecer o falso ou reconhecer o falso é sabendo as características do verdadeiro. Vamos aqui que eu quero mostrar uma outra coisa importante para vocês sobre falsos prognósticos que já apareceram por aí. Olha, tudo isso aqui, gente, eu peguei de revistas, de jornais da época. Quando o Papa João Paulo II sofreu um atentado em Roma, alguns místicos disseram que o Papa seria morto por um assassino, que o Papa seria assassinado. Nada disso aconteceu, João Paulo II morreu de velhice. Outra profecia perto da mesma época, que a Rússia invadiria os Estados Unidos. Bom, pode até ser que hoje isso aconteça, mas até agora nada. Uma profecia que bombou no Brasil na época, com vários astrólogos. Silvio Santos seria o próximo presidente do Brasil. Também não aconteceu. Quando teve a crise do Golfo Pérsico, eu estava fazendo faculdade de teologia, eu lembro que alguns videntes saíram numa revista de grande circulação do Brasil, que ali começaria a Terceira Guerra Mundial. Gente, isso tudo é falso prognóstico, nada disso aconteceu. E uma coisa que me chama a atenção é que, geralmente, algumas profecias ou são falsas, ou algumas que acertam são como músicas de amor quando você está na fossa. Qualquer uma conta a sua história. Termina o namoro para você ver e fica chateado na fossa. Aí vai, liga a rádio e escute uma música de um cantor famoso aí que canta uma música romântica. Não parece que ela está contando a sua história? Há certas profecias que são assim. Esse ano alguém importante morrerá no Brasil. Esse ano haverá uma crise, cuidado. Não é assim que a coisa funciona. Eu quero mostrar mais algo interessante para vocês aqui agora. Pode colocar o próximo aí. Lembram desse barco, ou conhece? Esse aqui é o Titanic. Olha como algumas coisas podem acontecer também por mera coincidência. Em 1912, o Titanic afundou, você sabe, foi uma história muito conhecida, virou até filme com Leonardo DiCaprio e outras coisas mais. Mas pouca gente sabe que 14 anos antes do naufrágio do Titanic, um livro foi publicado nos Estados Unidos, no ano de 1808. O livro chamava-se O Naufrágio do Titã, ou A Futilidade, por Morgan Robertson. Esse livro, O Naufrágio do Titã, foi publicado em 1898, 14 anos antes do naufrágio do Titanic. Gente, eu tive a curiosidade de baixar um PDF desse livro na internet. Na verdade, essa foto aqui é até do PDF que eu li. E antes que alguém preocupe com questão de direitos autorais, eu fiz isso a partir de um livro que já está em domínio público. Está certo? E eu fiquei surpreso ao ler o PDF desse livro, como havia coincidências entre a história do naufrágio do Titã e do naufrágio do Titanic, que só aconteceria 14 anos depois. E eu fiz uma tabela aqui para mostrar as comparações das coincidências para você. Veja bem, vamos lá. Semelhanças. O capitão do Titanic, pronto, a partir do próprio nome, Titã, Titanic, lembra a mesma coisa. O capitão do Titanic chamava-se Smith. O capitão do Titã, também Smith. O local do naufrágio, Atlântico Norte, em ambos os casos. O mês, abril. A causa, colisão com o iceberg. O comprimento do Titã era 240 metros, do Titanic, 269 metros. A tonelagem do deslocamento, 75 mil toneladas. A do Titanic, 66 mil. Velocidade, 25 nós, cada um. Número de botes, 23 no Titã, 20 no Titanic, mais 4 demonstráveis. Nós temos também compartimentos à prova d'água, 17 e 16. Hélices, 3. Passageiros, 3.000 no Titã, 2.223 no Titanic. E então, será que o Titã era uma profecia sobre o naufrágio do Titanic? Eu confesso para você que eu sou cético com muita coisa. Eu não sou de acreditar assim tão rapidamente. Algumas pessoas correram para pegar as semelhanças, mas nós sabemos que algumas coincidências podem acontecer na história. Nós não podemos acreditar que aquilo é profecia apenas porque coincidências aconteceram em alguns detalhes. Por exemplo, se você pegar a história de Napoleão Bonaparte e comparar com a história de Adolf Hitler, você tem várias coincidências.
Napoleão não era francês. Hitler também não era alemão. Napoleão tinha uma história mal resolvida com Josephine, história de amor. Hitler também tinha uma história mal resolvida com Eva Braun. Napoleão tentou dominar a Europa e unificar a Europa, Hitler igualmente. Napoleão perseguiu os judeus, Hitler igualmente. Napoleão teve como seu principal inimigo a Inglaterra. Hitler também teve como seu principal inimigo a Inglaterra, Winston Churchill. Napoleão foi derrotado pelo frio da Rússia. Napoleão também, Hitler e Napoleão, ambos foram derrotados pelo frio da Rússia. E Napoleão não pode ser uma profecia de Hitler. Em outras palavras, coincidências acontecem. Então, o que eu faço diante disso? Primeiro, eu sei que são coincidências. E você pode dizer, mas as profecias bíblicas que se cumpriram também não seriam mera coincidência, Rodrigo? A resposta é não. E digo a você por quê. Em primeiro lugar, Robertson, o autor do Naufrágio do Titã, jamais reivindicou posição profeta. Nunca, nunca. Ele não falou que era um profeta. Em segundo lugar, uma profecia verdadeira da Bíblia para se cumprir, para acontecer, a menos é claro que se trate de uma profecia condicional, mas esta é claramente colocada na gramática bíblica do hebraico. Se você fizer isto, tal coisa vai acontecer. As profecias condicionais são claramente de linguagem condicional. Mas quando uma profecia é determinante, não basta que ela se cumpra apenas pela metade, uma parte dela. Ela tem que se cumprir no todo. E quando eu li esse livro, O Naufrágio do Titã, A Futilidade, eu vi que as pessoas ficaram muito preocupadas com as coincidências entre o Titã e o Titanic, mas não prestaram atenção nas enormes divergências entre os detalhes. Percebeu? Quando uma coisa acontece por coincidência, um detalhe ou outro pode acabar se harmonizando, mas nunca é um decalque exato. A profecia bíblica, ela não tem apenas um detalhe ou outro se confirmando. Ela tem um decalque exato de algo que foi dito muito antes de acontecer e que se cumpriu nos mínimos detalhes. Se eu pegasse a profecia bíblica e encontrasse nela uma coisa assim, como as profecias de Nostradamus, aquela coisa vaga que serve para qualquer elemento. Quando você lê as centúrias de Nostradamus, lá diz, por exemplo, uma luz brilhará no sol do meio-dia e o sangue estará na praça. Bom, lendo isso assim numa centúria, eu posso aplicar isso ao coronavírus, posso aplicar isso à Primeira Guerra Mundial, posso aplicar ao assassinato de um embaixador, eu posso aplicar isso até ao atentado ao presidente, ao então candidato à presidência, Bolsonaro. Qualquer coisa funciona ali. Repito, uma profecia para ser verdadeira não pode ser óbvia demais, não pode ser uma música de amor quando você está na fossa, que qualquer uma conta a sua história, apenas para relembrar a anedota que eu contei para você. Ela tem que se cumprir nos mínimos detalhes e ela tem que ser clara, clara e objetiva. Eu quero mostrar, inclusive, uma passagem que me lembra um pouquinho sobre isso. É uma passagem de Miguel de Cervantes, autor do livro Don Quixote. Ele dizia, a história é a competidora do tempo, o depósito das ações, o testemunho do passado, exemplo e aviso do presente e advertência do porvir. Parafraseando Cervantes, eu diria que a profecia é aquela que é confirmada pela história, o tempo. A profecia é o depósito das ações de Deus em meio às ações humanas. A profecia é o testemunho de que Deus falou aos profetas no passado, pode nos dar segurança no presente, nos advertir e nos confortar em relação ao porvir, em relação ao futuro. Aliás, eu quero ler até uma passagem bíblica com você, que também vai aparecer aqui, a passagem que está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. E deixe-me dizer que quando eu comecei a estudar as profecias, eu comecei pelo caminho da pergunta. Lembra que eu falei ontem que eu me sinto às vezes o mais relutante dos convertidos? Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. E Ele permite que você faça indagações verdadeiras e legítimas, porque às vezes você pode estar expressando uma realidade da sua alma e Deus tem paciência em responder no seu tempo. Vamos então começar a estudar a profecia, mas dessa vez tendo um olhar bem questionador a respeito dela. Eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia novamente. Vamos para mais uma passagem aqui. Ezequiel capítulo 26,
versículos 3 a 5. Estou contra você, ó Tiro. O que é Tiro? Tiro era um porto fenício. Essa profecia foi feita por Ezequiel por volta do ano 587 a.C., ou seja, há mais de 2.600 anos aproximadamente. E quando Ezequiel fez essa profecia, Tiro era uma Nova York da época, era o porto fenício mais famoso. Navios de todo o globo, de todo o Mediterrâneo, passavam por ali. Era um lugar rico. E quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, os cidadãos de Tiro debocharam dos hebreus. E Deus então mandou uma mensagem para Ezequiel a respeito do que aconteceria com a cidade de Tiro. Vamos ler de novo o texto? Eu estou contra você, ó Tiro, é o Senhor Deus que está falando, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar, como eleva as suas ondas. Elas, as nações, destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela, a cidade de Tiro, se tornará um local propício para estender redes de pesca. Pois eu falei, a palavra do soberano Senhor. Deus ainda assina quando ele fala. Eu falei, a palavra soberana do Senhor. Mas vamos voltar ao tempo de Ezequiel, 587 a.C. Quando o Senhor mostrou isso para Ezequiel, o que era Jerusalém? Uma cidade arrasada. Nabucodonosor havia destruído o templo, os muros. Jerusalém virou um lixão. Muitos dos judeus foram levados para a Babilônia. Os que ficaram numa cidade sem saneamento da época, sem comida, agricultura destruída, não havia esperança. E os fartos e ricos cidadãos de Tiro, do Porto Fenício, que hoje fica no Líbano, debochavam dos pobres judeus. Mas eles tinham o Senhor Deus ao lado deles. E Deus falou, olha, eu permiti que Nabucodonosor destruísse Jerusalém para que o povo entendesse a lição. Hoje há um receio muito grande em imaginar um Deus que disciplina. A ideia de castigo hoje é de alguém sádico, mas não é isto. Originalmente falando, a ideia de castigo é diferente da ideia de punição. Punição é o que acontece finalmente porque você colheu os frutos do seu erro. O castigo é a disciplina. Por que Deus às vezes me dá dor? Pelo mesmo motivo que um treinador infringe dor num atleta para que ele ganhe a medalha no final. Ou um capitão do exército infringe dor aos seus soldados para prepará-los para a guerra. Deus não é um sádico, Deus é um treinador. Mas ele também não aceita que façam gracejos com seu povo. Então ele falou, eu estarei contra Tiro. E sabe o que vai acontecer com essa cidade, Ezequiel? Eu farei com que muitas nações, perceba o plural, destruam seus muros. Depois as suas pedras serão lançadas no meio do mar, porque o porto era uma ilha, então Tiro tinha duas partes, uma parte costeira e uma ilha, e eu lançaria as suas pedras no meio do mar, e ela virará um enxugadouro de redes. Sabe o que a história me revela? Pouco tempo depois, Nabucodonosor, o aliado de Tiro, veio e destruiu os muros da cidade na parte costeira, exatamente como Deus falou que haveria de acontecer. Mas o porto da cidade continuou ainda próspero por cerca de 250 anos. Mas a profecia disse que ele também seria destruído, que as suas pedras seriam lançadas no meio do mar. A profecia também disse que muitas nações se levantariam contra Tiro, não apenas uma, e mais, que ela viraria um lugar propício para enxugar redes de pesca. Veio então Alexandre o Grande, e ele completou o que Nabucodonosor havia feito. Ele começou a destruir a cidade a partir da costa, da parte continental, e foi lançando as pedras no meio do mar, fazendo uma passagem, um istmo, um aterro, desde o litoral na parte costeira até a ilha onde ficava o porto. Ele destruiu o porto, pôs fogo em todas as suas torres e jogou tudo aquilo ali no meio do mar. Com o passar dos anos, vieram outros povos, vieram os romanos, depois vieram os turco-otomanos, na época do Império Otomano. E, pasmem, quando os primeiros exploradores e arqueólogos chegaram naquela região da antiga Fenícia, que hoje é o Líbano, sabe o que eles encontraram ali? Você vai ver no quadro, e quem está ouvindo pelo rádio, imagine a cena. Aqui eu quero mostrar para você um desenho que foi feito no século XIX
quando os primeiros exploradores chegaram na cidade de Tiro. Nesta época, a fotografia era muito cara. Por isso que você, ao invés de ver aqui uma foto, está vendo um desenho. Era mais barato contratar um desenhista para acompanhar a equipe de exploradores do que ter um fotógrafo. E o que o desenhista retratou aqui? As ruínas de Tiro, que você pode ver, ruínas milenares, ruínas que foram destruídas por Alexandre o Grande. E você vê as pedras, as colunas de Tiro, lançadas no meio do mar, como a profecia de Ezequiel falou. E você vê vários pescadores usando aquelas pedras para enxugar as suas redes. Hoje, no Líbano, o local é turístico e aquela antiga vila de pescadores foi transferida para um outro lugar. Porém, o istmo, ou o aterro feito por Alexandre o Grande, ainda está ali no Líbano, é lógico que reforçado hoje por concreto, mas esse istmo está sobre as antigas pedras de Tiro. E mesmo que a Vila dos Pescadores tenha sido colocada num outro lugar, ainda hoje é possível você ver isso aqui. E quem estiver ouvindo pelo rádio, imagine a cena. Pescadores usando as pedras da antiga cidade de Tiro para enxugar as suas redes. Deixe-me falar um pouco com você. Você já imaginou que poderia encontrar um pregador cético? Você sabia que a Novo Tempo poderia permitir um cético pregando? Como assim, Rodrigo? Você me deixou em dúvida. Eu pensei que vocês da Novo Tempo eram todos cristãos e crentes. Sim, eu sou crente. Porém, paradoxalmente falando, eu sou um crente cético. Sabe por quê? Eu acho que é muita coincidência para ser só coincidência. Diferente daquele livro que eu mencionei, do Naufrágio do Titã, aqui eu não tenho apenas algumas coisinhas acontecendo por coincidência, não. Eu tenho uma profecia exata, cumprindo-se nos mínimos detalhes e que pode ser vista 2.500 anos depois. E para você ver que eu estou sendo muito racional na minha crença, a crença tem um lado de racionalidade. A crença não é racionalista, mas ela é racional e razoável. Muito diferente do que muita gente pensa, é diferente crença de crendice. É muito diferente. Você que deve conhecer o romance Quincas Borbas, que fala de Rubião, um sujeito, segundo Machado de Assis, que era mais crédulo do que crente. Há muitas pessoas aí que são crédulas. Deus não quer que você seja um crédulo. Ele quer que você seja um crente, que a sua fé tenha uma base. É por isso que nós demos o nome desse programa de Evidências. Tá certo? Agora, para você ver que eu estou sendo bem razoável aqui, eu quero deixar para você a mensagem de um falecido matemático especialista numa área que eu admiro demais à distância, a probabilística, Dr. Peter Stoner. Dr. Peter Stoner fez vários cálculos de probabilística para tentar ver qual seria a possibilidade matemática de pelo menos uma dessas profecias se cumprir por mera coincidência. Falando especificamente dessa profecia de Tiro que eu acabei de mostrar, ele escreveu o seguinte: se Ezequiel tivesse olhado para Tiro em seus dias e feito estas 7 predições ou previsões na sabedoria humana, essas estimativas significariam que haveria apenas uma chance em 75 milhões de todas elas se tornarem uma realidade. Todas elas se realizaram nos mínimos detalhes. Apenas esses detalhes que eu apresentei para vocês aqui, de Tiro ser destruída por várias civilizações, de ter as suas pedras lançadas no meio do mar, de virar um enxugadouro de redes, de nunca mais ser reerguida como era no passado, de deixar de ser o porto das nações, a chance disso acontecer por coincidência seria de 1 em 75 milhões. Você arriscaria toda a sua vida em ter apenas uma chance em 75 milhões? É por isso, meu amigo, que eu digo, para mim, é muita coincidência para ser só coincidência. Percebeu a ironia? Percebeu a ironia? Eu acredito porque sou cético. Eu sou cético para acreditar que tudo isso aqui é apenas o acaso, uma coincidência, um jogo na loteria feito por Ezequiel. Não, isso aqui, meu irmão, é o Espírito de Deus. E é com base nesse Espírito de Deus que, como a Melissa cantou muito bem aqui, e novamente eu digo, eu não combinei as músicas com ela, e as coincidências não estão sendo apenas coincidência, ela cantou no início o Espírito de Deus que sopra,
E eu me lembrei da parte de João que fala, o Espírito de Deus sopra onde quiser. O Ruach Adonai, como se diz em hebraico. E esse Espírito de Deus vai soprar agora em seu coração.